Igreja Aliança Mundial com o Reino de Deus. Quem somos nós? Capítulo final. Parece um sonho, mas é real. O poder de Deus na família elimina todo o mal. Nesta época, nós éramos mais de 80 homens e mulheres que tínhamos aceitado o chamado de Deus. Estávamos todos ativos em nossos ministérios, a igreja estava crescendo, nós tínhamos a sede e mais 3 congregações, todos os nossos grupos de evangelismo estavam ativos, a igreja continuava crescendo, os milagres continuavam acontecendo. Lembro de uma mulher que foi encontrada em um dos bairros em que nós estávamos atuando, sobre a responsabilidade do pastor Charles Santos. Esta mulher foi encontrada em estágio terminal, consumido pela enfermidade AIDS, e ela foi trazida para a igreja pelas mãos dos outros, colocado em uma cadeira deitada para ouvir a palavra. Eu ministrava uma vez por semana naquela congregação e não demorou muito para aquela mulher estar contando seu testemunho totalmente curada. Fomos convidados à casa de uma família, aonde ao chegarmos ali encontramos uma adolescente assustada, apavorada, com medo de tudo. Aquela jovem não dormia, não comia, sempre vendo vulto e ouvindo vozes. Oramos por aquela adolescente e aquela adolescente foi totalmente curada. Em uma outra ocasião, não muito distante da primeira oração, retornamos àquele lá também a convite, e ao chegarmos ali, encontramos um senhor que estava agonizando, se contorcendo de dor em cima de uma cama, aonde fomos informados que se tratava de uma úlcera. Impomos as nossas mãos sobre aquele senhor e naquela mesma noite ele lançou toda aquela enfermidade para fora e ficou totalmente curado. Esse mesmo senhor, em uma outra ocasião, já firme andando para a igreja, foi curado com comprovante da medicina de um sério problema de coração, pelo poder de Deus e a imposição da pastora Lene Santos. Poder de Deus na tua vida, receba a unção de Deus, receba a unção de Deus. Mas como sempre, o homem é falho, mesmo tudo estando dando certo no ministério, muitas vezes a gente toma direções erradas, e eu faço questão de estar pontuando essas direções erradas para que nem nós mesmos, ou que porventura um outro pastor ouvir essas informações, não cometa estes erros que nós admitimos que foram erros cometidos por nós. Quero estar citando aqui algumas direções erradas que nós hoje reconhecemos como erro. Erro número 1. A nossa maior congregação depois da sede, ela foi construída em um terreno de um membro da igreja, que tanto ele como a sua família foram curada e restaurada pelo poder de Deus através do nosso ministério. Este membro nos deu um terreno onde nós construímos um templo sobre esse terreno, e nós não tivemos o cuidado suficiente para que antes de nós termos construído o templo, termos transferido o terreno para o nome da igreja,
e por causa deste erro, futuramente nós perdemos aquele templo. Erro número 2. Nós compramos um veículo de comunicação, um rádio, sem primeiro averiguar se as suas documentações estavam todas em dias. E só depois que nós compramos o rádio, após uns 3 anos, fomos visitados pelos órgãos competentes da área e nós terminamos perdendo aquele veículo de comunicação. Erro número 3. Com o propósito de ampliar as finanças da igreja, para que nós pudéssemos realizar mais ainda a expansão do reino, entramos na área empresarial, abrimos um mercadinho em parceria com os nossos obreiros. O mercadinho deu certo, porém, nós pouco a pouco fomos nos afastando do centro do nosso chamado, terminamos cansando e alguns dos nossos melhores obreiros terminaram entrando em depressão porque tínhamos que nos dividirmos entre o trabalho pastoral e o trabalho empresarial. Portanto, admitimos que em nosso caso isto foi um erro. Não quero em nenhum momento dizer que o cristão não deve se envolver com a área empresarial, mas nós demarcamos como erro porque, pelo fato de ter sido nós mesmos, os pastores que estávamos ativos na obra, fomos os mesmos que fomos administrar aquela empresa. Erro número 4. Na época eu não tinha esse discernimento, mas eu quero estar pontuando para cada um de vocês que nós admitimos, que eu admito como erro, querer expandir o ministério precipitadamente antes do tempo, e este foi um erro que nós cometemos. Pelo fato de nós termos mais de 80 obreiros, 5 casais de pastores, homens e mulheres dedicados a Deus, decidimos expandir o nosso ministério e nós nos precipitamos ao tirar parte dos obreiros que formavam a estrutura do ministério para enviar para outros campos e deixar vulnerável a nossa base. E assim um grupo foi enviado para o Maranhão, para a cidade de Açailândia, e outro grupo foi enviado para Marabá. Eu fui liderando o grupo de Marabá, aonde levamos o comércio, a panificadora com o mercadinho, e o pastor Charles Santos veio para a cidade de Açailândia liderando outro grupo. Lá em Marabá, os milagres continuaram acontecendo, mas a igreja não cresceu com a mesma proporção que estava crescendo em Goianésia do Pará. Passamos 3 anos em Marabá, aonde consagramos mais dois casais de pastores. O pastor Credson Nilson com a sua esposa Daiane, que neste momento está conosco na cidade de Açailândia do Maranhão, e a pastora Diana e o seu esposo Condor, que neste momento é o responsável pela igreja de Goianésia do Pará. Perceba que os frutos de uma árvore dá em seus galhos, mas para isso é necessário que o seu tronco esteja saudável, e ambos formam uma árvore saudável. Enquanto que os galhos estão preparados para pegar os raios do sol, o tronco foi criado com o propósito de extrair do solo os nutrientes e a água. Mas uma vez que os galhos descobrem o seu tronco, os raios do sol, em vez de fornecer vitalidade para a árvore inteira a partir através dos seus galhos, começa a secar o seu tronco. E tronco sem galho, por sua vez, não dá fruto. Foi o que aconteceu conosco quando nós nos espalhamos, ficamos todos vulneráveis e todos nós sentíamos o peso do ministério e da responsabilidade, principalmente o grupo que ficou, porque era a igreja que ficou com maior responsabilidade, responsável em sustentar as outras 2 equipes
a equipe de Marabá, onde eu estava liderando, e a equipe de Açailândia, onde o pastor Charles Santos estava liderando. Foi quando a igreja principal começou a diminuir, começou a se desfragmentar, foi aumentando assim a pressão sobre a liderança, até um ponto da própria liderança nos procurar e manifestar que não estava mais em condições de ficar na frente da igreja. E assim, com o propósito de proteger a igreja de Goianésia, tivemos que tomar uma decisão muito difícil, que foi fechar a igreja de Marabá, e eu retornei para Goianésia do Pará para dar continuidade no trabalho de lá, por ser o trabalho mais expressivo. E assim retornei para Goianésia do Pará, porém foi nesse momento, o momento mais difícil de nosso ministério, que eu recebi de Deus a direção para vir para a Açailândia do Maranhão, para nos unificarmos de novo com um grupo que já estavam aqui e edificar um grande trabalho evangelístico, uma grande igreja, fortalecer e deixar edificada até a volta do Senhor Jesus. E foi assim que nós chegamos em Açailândia do Maranhão. Ao chegarmos em Açailândia do Maranhão, a nossa equipe que já tinha vindo na frente, estava dirigindo as nossas reuniões no ar livre, e assim iniciamos o propósito de comprar o terreno. Abrimos um propósito, o qual nós chamamos de A Travessia, baseado no povo de Deus, que tinha passado 400 e tantos anos lá no Egito, com as promessas e todo o poder de Deus paralisado, tão somente porque não ousavam sair do Egito em direção à terra que por direito era sua, a terra de Canaã. E isso durou até Moisés ativar a promessa que estava nele, e a partir daí vocês sabem da história. O mesmo aconteceu conosco. Nós ativamos o propósito de comprar um terreno e construir o nosso templo, cada um cooperando, compramos o nosso terreno e Deus moveu os meios, os quais nós ainda não estávamos despertos quando começamos o propósito, mas deu tudo certo, compramos o terreno e até neste momento que eu estou concluindo essa parte da história da igreja, nós estamos com o nosso salão quase todo acabado, já está construindo, faltando apenas o acabamento. Este foi até aqui a história da Igreja Aliança Mundial com o Reino de Deus.